Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do Intensivo de Língua Portuguesa. Hoje nós vamos falar sobre os níveis e as funções da linguagem. Qual é a diferença entre esses dois termos? Bom, toda vez que a gente ouvir falar em nível de linguagem, a gente precisa entender que estamos falando, na verdade, sobre as variações formal e informal, né? O uso formal ou informal da língua. Então, os níveis de linguagem dizem respeito a essas variações. O que seria o uso formal ou da norma padrão, norma culta da língua? Seriam aquelas situações em que a gente tem mais cuidado com as regras ortográficas e gramaticais, por exemplo, situações formais de uso, que seriam entrevistas, trabalhos, apresentações, igreja, escola, etc. Já a variedade coloquial, informal, diz respeito às variações linguísticas, que mais à frente nós vamos entender no outro curso, tá? Na outra aula. A linguagem informal, ao contrário da formal, ela não tem tanta preocupação com as regras ortográficas e gramaticais, porque o objetivo é a comunicação. Então, esse tipo de preocupação ele não ocorre aqui na variedade coloquial ou informal da língua, onde a gente vê exemplo de linguagem informal. Na conversa com amigos, familiares, conversa por WhatsApp com destinatários que não exigem ali um nível de formalidade, tudo bem? Já as funções da linguagem, né, são as formas de utilização da linguagem, né, de acordo com a intenção do falante. E aí a gente vai ter algumas especificidades. A primeira função da linguagem que a gente vai falar é a função referencial ou denotativa, que é aquela também chamada de função informativa, né? Que tem como objetivo principal informar ou referenciar algo. Onde a gente vai encontrar essa função, por exemplo? Nos textos jornalísticos, materiais didáticos, científicos, e a gente tem como características, né, dessa função, textos escritos na terceira pessoa, do singular ou do plural, enfatizando ali um caráter impessoal. Né? Eu coloquei aqui um exemplo de notícia para vocês entenderem que é uma função da linguagem referencial ou denotativa. Já a função emotiva ou expressiva, tá? Ela entende que o foco está no emissor. Ele tem como objetivo principal transmitir ali suas emoções por meio dessa linguagem, tá? Então, onde a gente vai encontrar essa função? Normalmente, os textos poéticos, as cartas, os diários, que é onde a expressão do autor é o objetivo principal da linguagem. Então, função emotiva ou expressiva, o foco, né, é o emissor. Já a função poética, que é característica ali das obras literárias, né, possui como marca a utilização no sentido conotativo das palavras, né? Então, o emissor se preocupa na maneira como a mensagem vai ser transmitida, ou seja, o foco é na mensagem, né? Como deixar aquilo mais bonito, mais evidente, como que eu posso transmitir essa mensagem de uma forma única, né? Seria a função poética. A função fática tem como objetivo estabelecer ou interromper a comunicação, né? Então, o mais importante é a relação entre o emissor e o receptor da mensagem. São exemplos aí as ligações, saudações, discursos, né? Cumprimento. Já a função conativa ou apelativa, também, né? Caracterizada por uma linguagem persuasiva, que tem o intuito de convencer o leitor ou o ouvinte. Então, o foco é no receptor, tá? Essa função ela é utilizada em propagandas, publicidades, discursos políticos, porque o objetivo é convencer o leitor ou o ouvinte sobre aquilo que está sendo dito. Coloquei aqui como exemplo, né, uma campanha da lei seca. E por fim, nós temos a
função metalinguística, que é caracterizada pelo uso da metalinguagem, ou seja, a linguagem que se refere a ela mesma, né? Então, aqui nesse caso, o emissor ele explica um código utilizando o próprio código. Nessa imagem que a gente está vendo, o pintor está pintando um pintor que está pintando um pintor. Então, assim, a função metalinguística seria isso: o próprio código falando dele mesmo, o poeta falando sobre o que é ser poeta, o texto falando do que é ser escrita. Isso é função metalinguística. Espero ter ajudado. Até a próxima.